Então, meus amigos, continuando aqui a nossa apresentação sobre serviços públicos, é a parte final, a gente não vai demorar muito, tá bom? Então, como eu estava abordando aqui com vocês, o conceito de serviço público é um conceito que envolve vários aspectos, desde o tipo de atividade que é prestada, ao órgão que o presta, tá certo? Ou então, o regime jurídico, né? A gente discutiu esses assuntos. E falei para vocês que predomina critério formal, né, que é aquele que, sendo um serviço prestado sob regime jurídico de direito público, ele seria conceituado como serviço público. Inclusive, fizeram uma pergunta se o Poder Judiciário estaria aí, e é difícil a gente falar que a atividade jurisdicional está sujeita ao regime jurídico de direito público, porque ele tem normas próprias, né? Então, a gente vê esse dissenso na doutrina, tá? Eu falei para vocês também que o serviço público ele é prestado diretamente pelo Estado ou ele descentraliza isso, ou criando uma pessoa jurídica, tá bom? Cria uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista, ou uma autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, ou então ele vai delegar para o Estado por meio de um contrato, tá bom? Então, essa delegação contratual, ela pode se dar através ou de concessão, ou de permissão, ou de autorização. E eu já andei adiantando para vocês que as concessões, elas são essa outorga, né, de um serviço público para serviços que vão envolver um grande aporte de capital, né, um grande investimento, precisa ser de uma empresa ou um conjunto de empresas, no caso um consórcio, né, que tem uma capacidade econômica considerável, que é o caso no caso de uma concessão de energia, de rádio, TV, tá bom? Então envolve um grande conglomerado, tá certo? Deixa eu voltar aqui, porque eu não estou conseguindo visualizar a pergunta. Mas eu volto aqui bem rápido. Depois eu volto. Se a delegação do Estado pode ser utilizada em empresas que trazem como função educação ou saúde. A priori, esses serviços eles seriam próprios do Estado, né? Mas a, a gente vai ver no decorrer, ainda vão ter mais algumas apresentações, né? De que o Estado pode delegar, sim, parte desses serviços ao particular, tá bom? Ele faz uma delegação. No caso, existem contratos administrativos, se vocês pensarem em exames, né? O município de Fortaleza, ele faz alguma espécie de convênio, o mais comum é o convênio, então faz convênio com clínicas, com hospitais, e você vai para uma UPA, para um posto de saúde, e depois é encaminhado para fazer o exame. Nós temos várias clínicas que são conveniadas, tá? Então, eles assinam um convênio, fazem o exame, tem um sistema junto da Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde, e aí é feita a prova, é anexada a receita, né, o prontuário de atendimento, e depois é feito o ressarcimento para a clínica, tá? A depender do tipo de exame, ok? Então, é uma delegação, a gente vai ver se ele se dá. Esse tipo de delegação nem sempre é feito por meio de uma concessão ou de uma permissão. Às vezes é feito uma espécie de... O mais comum é fazer por permissão, mas às vezes são feitos convênios ou também é muito comum, pessoal, a gente já discutiu isso sobre o terceiro setor e essa prestação é entregue para aquelas entidades que a gente andou discutindo, tá bom? Mas vamos voltar aqui, depois eu discuto novamente esse assunto. Eu estava falando para vocês que a delegação particular de um serviço público ela vai se dar através da concessão, permissão, autorização. Falei da diferença de concessão e permissão.
A concessão ela vai envolver um grande vulto, um grande investimento, tá certo? Energia, água, uma linha aérea, uma linha de transporte intermunicipal, tá bom? Ela vai envolver, que tem que ter uma grande frota de ônibus, tá certo? Então, ela é bem mais complexa. Já no que se refere à permissão, é de médio porte. Esse investimento, o porte da pessoa jurídica, então pode até ser uma pessoa física, eu falei para vocês que é uma das diferenças, e na permissão pode ser pessoa física e jurídica, e na concessão só jurídica, ou consórcio empresas. E na autorização, meus amigos, aí que o valor é mais simples. Aí que é uma delegação, no caso, de um serviço público de algo mais simplório. Por exemplo, que é o caso típico que a maioria dos livros colocam, que é o táxi, né? Para você ser taxista, você não precisa ter um grande investimento. Às vezes você não precisa nem comprar um carro, né? Então você aluga um carro, mas então você não tem que ter grande aporte de capital, grande especialização. O Estado vai dar autorização. Aqui, por exemplo, no município de Fortaleza é feito um sorteio, né? E você, quando é sorteado, você vai ter lá a sua autorização. Ela é precária também, assim como no caso, a permissão. Pode ser revogada, tá bom? Mas, é, mas, mas no caso, geralmente esses serviços de táxi eles são até meio que hereditários, né? Tem uma lei que foi promulgada há poucos anos, não sei, uns 4 anos, que ela diz, eu posso até procurar para vocês quando terminar a aula, quando terminar a gravação, desculpa, colocar o número da lei, que isso pode ser passado de pai para filho, né? Essa autorização para o serviço de táxi, tá bom? As cantinas das universidades. As cantinas das universidades, meus amigos, eles fazem uma licitação mesmo, tá? Fazem uma licitação e eles fazem essa delegação, geralmente é uma espécie de permissão, tá? De serviço público, tá bom? Tá mais para permissão do que para autorização, tá bom? Por quê, pessoal? Por quê? Porque, como eu coloquei aqui no quadro, né? A gente tem que a autorização, ela não exige licitação. E todas aquelas outorgas que eu vejo de cantinas das universidades, elas têm tido licitação, pelo menos as novas, né? A gente está passando até por um período, no Brasil inteiro, de atualização desses contratos de cantina. Então, quem não tinha contrato foi feita licitação para ver se a empresa permanece, ou então está dando um prazo para que ele se adeque ou saia, enfim, tá bom? Então, não se enquadra muito com a autorização, porque eles têm feito licitação, tá? Eu acho que tem até um parecer da AGU entendendo que seja feito dessa maneira. Então, eu coloquei aqui algumas características. A autorização é um ato unilateral da administração para o particular, tem caráter precário, é revogável a qualquer tempo, porque tem um caráter precário e não tem direito à indenização, certo? Não exige licitação, pode ser feita a pessoa física ou jurídica e não exige também uma lei autorizativa prévia, né? A gente também é comum, por exemplo, em praça pública, você permitir que um particular possa fazer a limpeza, né? Não sei se vocês já viram, esse jardim, ou esse canteiro de obras, ou essa praça, ela é cuidada pela empresa tal, né? Mas geralmente esses atos aí, eles são feitos por meio de permissão, tá? Aí depende do município. Às vezes o município cria uma espécie de edital, aí quem tiver interessado se apresenta e faz um sorteio, ou não, ele faz uma licitação. Então, a depender da característica, vai se enquadrar como permissão ou uma autorização, mas nunca como uma concessão. Poderia ser uma concessão se fosse, sim, um grande parque, tá? Se pensar em São Paulo, um parque do Ibirapuera, tá bom? Enfim, um grande parque. Tá? Ou então pegasse, no caso do estado de Ceará, o Parque do Cocó, que aí o particular fizesse um investimento, né, para avalancar o turismo e cobrar pela entrada. Aí já tem outra discussão aqui
em razão do meio ambiente ser um direito de todos, né, isso iria afastar, tá? Enfim, coloquei só esse quadro aí, comparativo, para que vocês deem uma olhada. A gente já discutiu de maneira exaustiva a autorização e permissão unilateral. A concessão, ela é mais um pouco mais bilateral, porque isso aqui não é tão uníssono na doutrina, por causa do contrato, da natureza do contrato administrativo que é assinado, tá bom? Na concessão não é precária, tem que cumprir o contrato. É claro que se o contrato for descumprido pelo particular, administração, como é um contrato administrativo, tem todas aquelas cláusulas exorbitantes, né, da rescisão, tá bom, da revogação, etc. E, enfim, a autorização não tem licitação, permissão em concessão sim, pessoa jurídica é necessária para concessão, ou consórcio de empresa, e na permissão a autorização pode ser física ou jurídica. Coloquei também aqui que é o contrato administrativo na concessão, permissão é um contrato de adesão. Na verdade, a concessão não deixa de ser também um contrato de adesão, tá? E a autorização é um ato administrativo, não assina-se um contrato, né? Ok? E a autorização pode ser gratuito ou oneroso, às vezes se cobra uma taxa única ou uma taxa anual, por exemplo, caso de táxi, né? Eu acho que tem um pagamento dessa taxa anual, até Uber, agora eu estou tomando conhecimento que sim, e ele se comporta mais ou menos dessa maneira, tá bom? Vamos falar um pouco da extinção dessas formas de delegação de serviço público. Aqui se parece muito, pessoal, com o que a gente discutiu sobre contrato administrativo, tá? A extinção, ela pode ocorrer em razão do decurso do prazo, termo contratual, por exemplo, se tinha uma concessão da coleta seletiva de lixo, se eram 30 anos, completou 30 anos, vai ser extinto o contrato, pelo advento do termo contratual. É normal, lógico, que quando esteja faltando 6 meses, um ano, eles façam uma nova licitação, a não ser que o Estado queira retomar a atividade, tá bom? Eu lembro que, não sei se eu dei esse exemplo, no município de Fortaleza, a empresa que prestava o serviço terminou o contrato e a administração pública não estava pagando e não fez uma licitação, a empresa simplesmente ela deixou de prestar o serviço. O contrato já tinha sido extinto, tá bom? Então não tinha por que ela permanecer prestando serviço estando inadimplente o Estado. Eu falei para vocês que se o contrato estivesse vigorando, mesmo que o Estado tivesse inadimplente, o particular tem que continuar prestando um serviço público, em razão da exceção daquela exception no adimplente contratos, tá bom? Mas aqui, como advia o termo contratual, o particular não seria mais necessário a estar prestando serviço. Ok? Razão de interesse público, a gente vai ver inadimplência, ilegalidade, tá? Praticada pela administração, o particular vai poder requerer, extinção ou falência lá da concessionária, não do poder concedente, no caso. Tá bom? Extinta a concessão, o que é que vai acontecer? Retorna ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios, nem todos os bens são reversíveis, alguns deles são da própria empresa que comprou, então vai depender do caso, ou o Estado indeniza esses bens, por isso que é tão importante ter uma espécie de inventário permanente, que o Estado fiscaliza a feitura desse inventário, porque seja por interesse público, seja por descumprimento contratual, ou seja pelo advento do termo contratual, se for necessário o Estado retomar, aí ele vai ter que ver o que é reversível ou não, em razão desse inventário, para indenizar ou não o caso a concessionária, tá bom? Então, extinta também haverá imediata assunção do serviço pelo poder concedente, avaliando os levantamentos, avaliações, liquidações quando necessárias, né? Por exemplo, pense numa concessão de energia elétrica. Já pensou se o Estado do Ceará, Estado de São Paulo, Estado do Rio, resolve retomar o serviço? Então, tem que calcular quantos quilômetros de linha foram expandidos, né? Quantos veículos, sedes, lâmpadas, seja lá o que, tenham sido adquiridos e precisa de um inventário para estar fazendo as liquidações devidas,
tá bom? Outro detalhe, que a assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações, tá bom? De todos os bens. Então, por exemplo, se tiver um descumprimento de contrato por meio de uma empresa de energia elétrica, o Estado poderia, inclusive, ocupar as instalações, os prédios lá que seriam de propriedade dela e depois fariam, no caso, as avaliações, compensações, indenizações, etc. Tá bom? Coloquei aqui que em todas as hipóteses a indenização das parcelas não amortizadas, né? Aquilo que não tenha sido ainda pago, compensado, o Estado vai ter que indenizar. Então, aqui especificadamente a gente vai falar das hipóteses de extinção, termo contratual, que é chamado também. Isso aqui, pessoal, infelizmente esses termos eles são bem comuns, reversão, tá? Reversão é nada mais, nada menos que uma prova oral de um concurso, é muito comum, né? Esse concurso lá para a área do pessoal de direito, magistratura, procuradoria, o que é reversão, tá? Então, é o modo pelo qual o Estado vai voltar a exercer um serviço público em decorrência do término do prazo do contrato. Nada mais, nada menos do que isso, tá bom? Anulação também é uma forma de extinção, anula-se qualquer tipo de ato administrativo, então ilegalidade, tá? Seja no contrato, seja na licitação, tá bom? Vai ser decretada pelo poder concedente, pela própria administração ou pelo poder judiciário, se provocado. O Ministério Público poderia, no caso, alegar uma ilegalidade no processo licitatório, e a administração talvez ache que não. Então, o judiciário poderia achar que sim, quem tem a última palavra seria, no caso, o Poder Judiciário iria decretar essa anulação aí de uma licitação, de um contrato e, consequentemente, da concessão, permissão ou até de uma autorização. Tenho aqui uma pergunta sobre reversão de aposentadoria, um outro conceito, tá bom? Que quando a pessoa volta, né, exercer a atividade, deixa eu ver se é mais ou menos essa. Isso, também a reversão na aposentadoria, obrigado, Rodrigo. Só que aqui é diferente, então ia ter que ver que tipo de pergunta estava sendo feito na banca, né? Se é uma pergunta de direito administrativo ou de serviço público. Na verdade, reversão de aposentadoria também é direito administrativo, mas aí é mais voltada à questão do servidor público, tá bom? Falência também ou extinção da concessionária, porque a gente já viu que, no caso, um contrato administrativo ele é feito sobre a égide daquela característica de ser intuito personae. Então, se a pessoa jurídica faliu, ela vai ter que extinguir o contrato. Às vezes, as pessoas fazem a cessão do contrato, né? E essa subseção, subcontratação, ela não é admitida em regra, tá bom? Ou então eles mudam o contrato social e tiram quem é o representante da empresa. Então, por exemplo, a empresa A está em dificuldade econômica, financeira. Aí ela, tipo, muda o acionista principal e não comunica à administração pública. Então, se mudar esse acionista é como se fosse uma espécie de substituição da pessoalidade, né? Então, isso pode ensejar a extinção lá do contrato, tá bom? Encampação, outro nome para que vocês não se confundam, tá bom? A retomada do serviço público em razão de interesse público, tá? Mas aqui vai ter que ter uma lei e vai ter que ter o pagamento da indenização prévia. Como é que isso ocorre, professor? Às vezes, na Alemanha, eu vi até uma reportagem interessante sobre esse assunto, eles estão fazendo a reestatização. Isso é muito comum. Então, por exemplo, algumas concessionárias, vou colocar o caso que eu li bastante, que era um caso de empresa de água e esgoto. Elas não estavam tendo lucro, tá bom? Lucro planejado, né? Por quê? Porque havia uma cláusula contratual de que quem requeresse a ligação de água e esgoto, a empresa teria que ofertar, né?
E às vezes a pessoa colocava uma casa numa região longínqua, que não era perto de alguma cidade, e a empresa tinha que ir lá fazer a tubulação, saneamento, e isso, enfim, aquilo que ela vai pagar de tarifa de água e esgoto, ela vai passar, sei lá, 200 anos e não consegue pagar o investimento que foi feito pela concessionária. Então, isso estava gerando desconforto pelo fato de algumas empresas não quererem prestar o serviço, mas está no contrato ou então elas provarem que não estavam tendo lucro em razão de ter que prestar o serviço, tá? Então estava tendo desequilíbrio e o Estado verificava que nesse caso era melhor reestatizar, porque ele tinha que fazer um investimento no gasto social, tá? Infelizmente, ou não, ou felizmente, né? Direito social é custoso, custa, não é para ter lucro. Se você vai prestar serviço de educação, de saúde, onde é que você vai tirar lucro disso? Isso é um investimento para a sociedade, para uma geração, tá? Espero, é claro, que a gente dê o retorno, né? Se você está, por exemplo, fazendo um curso numa universidade pública e gratuita, é ideal que você dê um retorno social de alguma maneira desse investimento que o Estado fez para você, tá bom? E saúde também. Se o Estado lhe assegura uma prestação de serviço de saúde, o ideal é que você obedeça às indicações dos médicos, passe a cuidar mais dos seus hábitos de saúde, oriente outras pessoas a terem hábitos saudáveis, dentre outras questões. A saúde é um dever do Estado e de todos, né, da sociedade como um todo, não é só do Estado. Às vezes a gente joga muito isso nas costas do Estado, tá bom? Então, não confundam encampação, que é por interesse público, e caducidade, que é por inexecução. Isso vai cair na prova, e quem errar, tá bom? Vai cair numa prova de concurso, vai cair numa prova que a gente vai discutir. Então, não confunda esses termos. Eu sei que são confusos, são vários institutos do direito administrativo, mas isso aqui é uma das coisas que mais cai em serviço público, é uma mera nomenclatura, tá bom? A caducidade, ela, que geralmente a caducidade, ela remete logo a decurso de um prazo, né? Caducou, perdeu o prazo, tá? Eu acho um termo mal colocado, tá bom? Mas o caducar aqui é por inexecução contratual. Então, se o particular, por exemplo, no caso de água e esgoto, se ele não está ligando a rede de água, então, no caso, vai poder a administração pública ou aplicar uma multa ou uma advertência e, em última hipótese, extinguir lá a concessão, ok? Detalhe, pessoal, isso aqui sempre vai ter direito à ampla defesa, contraditório, não é assim, está extinta a concessão de água e esgoto. Não, tá? Tem que ser um amplo descumprimento contratual, geralmente tem advertência, geralmente tem suspensão, mas pode ter sido também um caso de uma única falha, mas se for uma falha dolosa, né, e a depender da gravidade dessa falha, aí isso pode ser já sim a rescisão. Por exemplo, se uma empresa de água e esgoto resolve aumentar a tarifa fora do contrato, e isso era de ciência da diretoria, foi realmente para ter mais lucro, tá bom? Então eles colocaram lá um índice qualquer, e foi visto que isso trouxe um lucro bilionário para a empresa, e foi repartido entre os sócios, isso aí foi provado que foi discutido em ata, tem lá a ata. Se tiver um ato dessa gravidade, aí sim vai ser feito de imediato a declaração de caducidade e rescisão, tá bom? Como eu estava comentando com vocês, ó, a transferência da concessão ou do controle societário, está lá no artigo 27 da Lei 8797, da concessionária sem prévia anuência do poder concedente, implicará a caducidade da concessão. Então, se o controle societário da empresa A, que venceu a licitação, for substituído, você vai ter que comunicar isso. Por exemplo, a minha empresa X, vamos pensar naquele Eike Batista, tem 90% da, de uma termoelétrica. Se ele vende esse controle acionário para uma empresa norte-americana, isso tem que ser comunicado ao governo federal, tá? Já que a termoelétrica vai ter lá um contrato para manter a prestação de serviço de energia, se for o caso.
Coloquei aqui que estão na lei, né, hipóteses que podem ser já a caducidade, então serviço prestado de forma inadequada, deficiente, descumprimento de cláusulas, paralisação de serviço, salvo as hipóteses que a gente já discutiu, né, urgência, emergência, caso fortuito, inadimplemento, dentre outras. Se a concessionária perder as condições técnicas, operacionais, não atender às intimações do poder concedente, tudo está lá na lei, né? Não atender a intimação para em 180 dias apresentar a regularidade fiscal, né, no curso da concessão, uma série de outras obrigações que estão lá na lei 8797, tá bom? Detalhe que eu já estava comentando com vocês, que tem que ter um processo administrativo, a concessionária ela vai ter que ser comunicada, né, sobre o descumprimento dos prazos, vai poder corrigir as falhas, as transgressões, prestar o serviço, seja lá que tipo de irregularidade tenha sido cometida, e, se for o caso, for mantida essa inadimplência, vai ser feita lá a rescisão contratual, tá bom? Declaração da caducidade, a administração pública vai retomar. Tá? Ela pode, paralelamente a isso, fazer uma licitação, enfim, para até ter, talvez até um caso de urgência, né? Tem que estudar se caberia alguma forma, tem que olhar no artigo 24 de dispensa, né? De uma empresa que temporariamente, por 1 ou 2 meses, enquanto seria realizado um procedimento licitatório, assumisse lá o controle, mas isso é muito complexo, né? Por isso que não, geralmente, é uma decisão, por menos eu desconheço de grandes empresas de energia, de água, tá bom? Mas de uma linha aérea é até mais simples. Formalidades prévias à caducidade. Indenização não tem, porque se foi por inexecução contratual, a indenização vai ser feita posteriormente. Vai ter multa, vai ser calculado lá com base no inventário que tinha de bens, e depois de feitas essas compensações é que, se houver, aí faria esse pagamento de indenização, tá bom? Em geral, também na doutrina entende que não teria direito, logicamente, a lucro cessante. Então, se o contrato era de 30 anos e você prestou 10, eu ia ter um lucro de 1 bilhão em mais 20 anos. Sim, mas como ocorreu um descumprimento contratual, não tem direito a lucro cessante, tá bom? Não resultará para o poder concedente qualquer encargo ou obrigação para com terceiro, tá bom? Porque com a culpa da administração, ou culpa do particular para com a administração, se o particular tem contratos com terceiros, o particular que vai ter que resolver entre eles. Eu falei com vocês, né? Uma empresa de metrô, que ela tem um contrato com outra que faz, digamos, qual foi enfim, uma limpeza, dedetização, algo dessa natureza, que não é o objeto principal da concessão. Se for rescindida, se for feita uma declaração de caducidade, o Estado não é obrigado a indenizar a empresa que está fazendo lá a dedetização. Ok? Por fim, eu coloquei aqui só um quadro comparativo, para que vocês não esqueçam, tá? Que a encampação, eu nem falei da rescisão, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Sim, tá aqui, eu pulei um quadro, né? Desculpe. Tem também a rescisão, tá bom? A rescisão, meus amigos, lembra, é o mesmo fundamento da rescisão de um contrato administrativo. A rescisão é feita por culpa da administração pública. Então, a iniciativa dela vai ser pela concessionária. Se a culpa é do particular, quem faz a declaração da caducidade é a própria administração pública, tá? Já se a culpa é da concessionária, o particular não pode rescindir. Ele tem que entrar com a ação, tá certo? E aí tem que esperar uma sentença judicial declarando que está, claro, transitada em julgado, declarando que está extinta lá a relação obrigacional entre as partes. Eu coloquei até uma observação. Em razão do princípio da continuidade do serviço público, os serviços não vão poder ser interrompidos, tá bom? Claro que
aquelas regras que eu já expliquei para vocês sobre contratos administrativos também poderiam ser aplicadas aqui. Por exemplo, uma empresa de coleta seletiva de lixo, tá? O município tem um contrato, já está inadimplente há 4 meses, ela entra com a ação, ela pode solicitar um liminar para suspender o fornecimento da coleta, porque também ela não pode passar 2, 3, 4 anos enquanto um processo desse tramita em primeira, segunda instância, e seria um prejuízo, ela iria falir, né? Okay? Mas o fato dela deixar de prestar o serviço não significa dizer que o contrato não esteja vigente, é só a suspensão vai ser determinada por ato judicial, ok? Então, para que vocês não esqueçam, eu fiz aqui o quadro comparativo, que é a encampação, interesse público, caducidade, culpa da concessionária, a rescisão, culpa do poder concedente, União, Estado, município, etc. A encampação, como é por interesse público, aí vai ter que ter uma lei, vai ter que ter indenização prévia. Essa caducidade não tem indenização prévia, é feito uma espécie de decreto, um ato administrativo, tá? Ou um ato administrativo, assim, não lembro se na lei 8797 eu vou consultar isso, para ver se coloca obrigatoriamente a palavra decreto, tá? Tudo bem que é um decreto de caducidade, mas não é um decreto propriamente dito, tá? Vai ser o chefe, porque se isso for feito, num caso de uma concessão feita, estou pensando aqui numa concessão feita, no caso vai ser sempre para o chefe, né, do Poder Executivo. Então a palavra decreto é bem cabível, tá bom? Eu estou pensando aqui numa outra hipótese de ato para ser feita essa extinção, mas realmente eu não estou lembrando no momento, tá? E na rescisão vai ter que ter a decisão judicial, sentença de um juiz ou de um tribunal, vai depender da competência, né? E aí vai ter que transitar em julgado, vai passar pelas várias instâncias até que seja desfeita a relação entre o particular e o poder público. Ok? Alguma dúvida, meus amigos? Deixa eu interromper aqui e depois eu abro para algumas perguntas.